Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Plenárias. Aqui você acompanha o resumo das sessões do Supremo Tribunal Federal. Nesta semana, os ministros decidiram que parentes podem ocupar as chefias do Legislativo e do Executivo simultaneamente. E mais, o STF reconheceu a omissão do Congresso em relação ao Pantanal. Fique com a gente, nós vamos explicar tudo para você. O Plenárias já está no ar. Eu sou Flávia Alvarenga e juntos vamos acompanhar os destaques dessa semana. E aqui comigo no estúdio, a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Karina. Olá, Flávia. Muitas decisões no plenário do Supremo Tribunal Federal essa semana e todos os destaques a gente vai ver aqui no Plenárias, não é mesmo? É mesmo. E a gente abre essa edição falando sobre o julgamento do STF que decidiu que parentes podem chefiar o Executivo e o Legislativo simultaneamente. A repórter Marta Ferreira acompanhou a sessão. A ação foi apresentada no Supremo pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB. O objetivo, segundo o partido, evitar, por exemplo, que o presidente de uma Câmara Municipal seja filho do prefeito ou que o presidente de uma Assembleia Legislativa Estadual seja filho ou cônjuge do governador. O partido alega que essa prática está cada vez mais comum e compromete a moralidade e a impessoalidade da administração pública, prejudicando a função de controle entre os poderes, já que é responsabilidade do Legislativo fiscalizar as ações e contas do Executivo. Assim, pede que tal prática seja declarada inconstitucional. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. Ela pontuou que a interpretação pretendida pelo partido amplia o sentido da norma constitucional e acarreta mais uma restrição a direitos políticos fundamentais dos eleitores e dos detentores de mandatos eletivos. A relatora também destacou que se o Supremo desse interpretação do jeito que o PSB quer, estaria violando a independência do Legislativo, que tem a competência para definir as hipóteses de inelegibilidade. Por isso, negou o pedido feito pelo partido. A pretensão do autor, portanto, é que seja fixado por este Supremo Tribunal tese abstrata que importaria em estatuir novos requisitos para um parlamentar assumir a presidência de uma casa legislativa, o que, na minha compreensão, mais que atuar como legislador, o que se pleiteia é que avance o judiciário como poder constituinte, limitando direitos fundamentais de eventuais candidatos a cargos eletivos descritos, estabelecendo novo caso de inelegibilidade reflexa e infringindo a independência do poder legislativo em descompasso com o princípio da separação de poderes. O ministro Flávio Dino foi o próximo a votar. Ele divergiu da relatora por entender que o STF deve explicitar regras de impedimento para vedar a chefia simultânea de parentes no Executivo e no Legislativo, e, com isso, proteger o princípio da independência dos poderes. O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau por adoção, aqui eu estou repetindo 14, parágrafo 7º, do chefe do Poder Executivo, ficam impedidos de ocupar o cargo de chefe do Poder Legislativo do mesmo ente federativo, em respeito ao princípio da separação de poderes. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Nunes Marques, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin acompanharam o voto da relatora. Não se pode, todavia, como pretende o autor desta ação, transformar a possibilidade excepcional de incursão nesta seara como regra geral, sem que haja hipótese expressa de inelegibilidade na Constituição, nem lei complementar editada com fundamento no artigo 14, parágrafo 9º do texto constitucional. E a solução que foi adotada pelo legislador constituinte originário, pela Constituição, está prevista no parágrafo 7º do artigo 14, a doutrinariamente conhecida como inelegibilidade reflexa. Então, há uma previsão, houve essa preocupação.
Já os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin e André Mendonça acompanharam a divergência. Nos lembrando que o Poder Legislativo, ademais do seu papel princípio de legislar, editar leis, ele tem ao lado o papel essencial de fiscalizar o Poder Executivo. E nessas definições e nessas prerrogativas personalíssimas do presidente do Legislativo, eu entendo que haveria, sim, uma vulneração substancial dessa independência que deve haver. O Estado não é familiar, não é formado por laços de sangue, e ainda que seja legítimo que familiares possam ocupar cargos eletivos diversos como representantes do povo e escolhidos por livre manifestação da soberania popular, sua escolha, seus mandatos podem e devem estar submetidos ao princípio republicano que abre a nossa Constituição. Assim, o plenário, por maioria, negou o pedido feito na ação. Na prática, fica mantido o entendimento de que parentes podem chefiar o Executivo e o Legislativo ao mesmo tempo. Karina, os ministros, nesse caso, entenderam que a inelegibilidade prevista na Constituição não pode ter uma interpretação ampliada ao ponto de interferir na eleição da mesa diretora de uma Assembleia Legislativa. Explica isso pra gente, por favor. Olha só, Flávia, o que se pretendia com essa ação aqui no Supremo era justamente impedir que o presidente da Câmara de Vereadores de um determinado município fosse filho, por exemplo, do prefeito da cidade. Ou que o presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa, que é o poder legislativo dos estados, ou aqui da Câmara Distrital, no Distrito Federal, fosse filho ou parente ou cônjuge do governador do Distrito Federal ou deste estado também. Então, esse era o objetivo dessa ação aqui no Supremo. Olha, Supremo, diz que essa possibilidade ela viola a Constituição. E a maioria dos ministros entendeu que não há esse tipo de violação, porque a própria Constituição, ao estabelecer os direitos políticos negativos, estabelecer algumas restrições para esses cargos eletivos, ela estabeleceu restrições apenas para o chefe do Poder Executivo e não para o Legislativo. E vamos lembrar, para ser presidente da Câmara dos Vereadores nos municípios ou das Assembleias Legislativas, da Câmara dos Deputados, do Senado da República, também é por meio de uma eleição, de uma votação. Então, as pessoas que ali se encontram, naquela condição de presidente da mesa, não foram escolhidos porque são parentes do chefe do Poder Executivo, porque é parente do prefeito. Então, não é caso de nepotismo. Isso que eu ia te perguntar, quando se fala entre escolhido, pode ser considerado nepotismo, mas o parlamentar ele foi eleito pelo povo. Exatamente. E aí, nesse ponto, o ministro Alexandre de Moraes, durante o seu voto na sessão do julgamento da quarta-feira, ele coloca isso de uma maneira bastante clara e didática. Não se confundem as coisas, porque no nepotismo, a proibição ela existe por violação do princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade, que são atinentes à administração pública. E aqui se fala em uma escolha não em razão porque a pessoa ganhou o mandato eletivo ou porque a pessoa passou num concurso público, mas sim apenas pelo fato dela ser parente do chefe do Poder Executivo ou chefe daquela pessoa que ou parente, perdão, daquela pessoa que é chefe, diretor ou assessor. Então vem aí, nós temos até aqui no Supremo uma súmula vinculante que proíbe o nepotismo. O nepotismo, ele também é um ato de improbidade administrativa que pode levar à perda do cargo ou da função. Então, é algo odioso esse tipo de escolha. Então, não se deve prevalecer qualquer tipo de escolha nesse sentido. Agora, a escolha aqui é por meio de votação. E eu diria que tem duas votações. Primeiro, para ser deputado e vereador, tem que ser escolhido pelo público, pelo povo. A soberania popular que o ministro Edson Fachin acabou falando. Então, há uma eleição para a escolha deste representante do povo e dentro da própria Casa Legislativa há uma outra votação e escolha
para o presidente da Casa Legislativa. Então, não haveria, e como a Constituição não estabelece nenhum impedimento para o chefe do Legislativo e nem mesmo a lei da inelegibilidade, não poderia haver, pelo Supremo, de acordo com a maioria que se formou, uma interpretação extensiva nesse sentido. E aí, então, a maioria que se forma acompanha a ministra relatora para julgar improcedente a ação, permitindo, portanto, que o presidente da Câmara de Vereadores pode também vir a ser cônjuge ou parente até o 2º grau do prefeito daquele município. Tá ótimo, Karina, obrigada. E essa semana foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu que o Congresso foi omisso em não criar uma legislação específica para a proteção do Pantanal. O Legislativo agora vai ter um prazo de 18 meses para aprovar uma norma. Vamos conferir como foi esse julgamento. O pedido foi feito ao Supremo pelo então Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele destacou que a Constituição Federal assegura proteção especial a algumas regiões e alguns biomas do país, como o Pantanal Mato-Grossense, Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar e Zona Costeira, definindo-os como patrimônio nacional e submetendo a sua utilização a condições especiais de exploração. Ele alegou, então, que desde a promulgação da Constituição em 1988, não foi editada lei que trate da preservação ambiental e do uso de recursos naturais no bioma Pantanal. O relator no Supremo é o ministro André Mendonça. Ele atendeu em parte ao pedido feito na ação, entendendo que há omissão legislativa na exploração do Pantanal e que ela deverá ser resolvida no prazo de 18 meses pelo Congresso Nacional. Já passados mais de 35 anos sem que essa regulamentação se concretize, torna-se imperioso o reconhecimento da omissão inconstitucional em função da não regulamentação de uma lei ou de um estatuto específico para o Pantanal. A divergência foi aberta pelo ministro Cristiano Zanin. Ele ressaltou que já existe uma legislação para a proteção do Pantanal. Entendo que o Código Florestal, as legislações federais e infraconstitucionais vigentes são suficientes neste momento e, a partir das informações e fatos retratados nestes autos, para proteger o Pantanal. Ademais, não foi comprovado que o arcabouço normativo atual é ineficiente quanto à proteção e preservação do bioma citado. Já os ministros Flávio Dino, Nunes Marques, Luiz Fux, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Carmen Lúcia acompanharam o relator. O entendimento é que a proteção do bioma Pantanal exige a participação da União, já que se trata de patrimônio nacional. A proteção do Pantanal Mato-Grossense exige a participação da União. Não apenas por sua competência para editar normas gerais, artigo 24, comando expresso da Constituição, como também porque somente ela, a União, tem condições de estabelecer relações diplomáticas com Estados-nação, inclusive o boliviano e o Paraguai, e segundo, de concretizar o sentido jurídico constitucional da expressão patrimônio nacional. A minha interpretação, que é aqui consentânea com o que afirma o nobre relator, do parágrafo 4º do artigo 225, ao afirmar que, na forma da lei que trate desta matéria. Portanto, é preciso que haja uma lei que contenha as normas gerais, que vão ser eventualmente especificadas, ou por outras, que vão especificar, por exemplo, condutas federais, porque essa aqui vai ser uma lei nacional. Aplica-se a todo o patrimônio nacional. Pode ter uma lei federal que, por exemplo, estabeleça obrigações da União, que aí é uma lei federal. E, na competência concorrente, as leis estaduais. O plenário, por maioria, acompanhou o voto do relator, reconhecendo omissão legislativa na proteção ao Pantanal. Existe omissão inconstitucional relativamente à edição de lei regulamentadora da especial proteção do bioma Pantanal Mato-Grossense, prevista no artigo 225, parágrafo 4º, infine da Constituição. Item 2, fica estabelecido o prazo de 18 meses para o Congresso Nacional sanar a omissão apontada
contados da publicação da ata de julgamento. 3. Revela-se inadequada, neste momento processual, a adoção de provimento normativo de caráter temporário atinente à aplicação extensivo analógica da Lei da Mata Atlântica ao Pantanal mato-grossense. 4. Não sobrevindo a lei regulamentadora no prazo acima estabelecido, caberá a este tribunal determinar providências adicionais, substitutivas e ou supletivas a título de execução da presente decisão. Nos termos do artigo 24, parágrafos 1º a 4º da Constituição, enquanto não suprida a omissão inconstitucional ora reconhecida, aplicam-se a Lei nº 6.160 de 2023, editada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, e a Lei 8.830 de 2008, editada pelo Estado de Mato Grosso. Em meio a essa discussão durante o julgamento, Karina, os ministros que divergiram, eles falaram sobre as leis estaduais e também do Código Florestal, que já tratam da questão da preservação do meio ambiente. Mas a maioria entende o seguinte: tem que existir uma lei mais clara e muito mais específica nessa questão do bioma Pantanal. Não existe uma lei federal, não existe uma lei criada pelo Congresso Nacional, e é essa a exigência que a Constituição Federal faz. E aí, a maioria que se formou se apoia no artigo 24 da Constituição, que traz justamente a competência para legislar de todos os entes da federação de forma concorrente. Isso significa o quê? E aí, ministro Flávio Dino explica a sistemática do artigo 24. O artigo 24 diz assim: no primeiro momento, a União deve legislar sobre aqueles assuntos previstos no artigo 24 da Constituição, dentre eles a proteção do meio ambiente, que é o tema dessa ação, que a União legislaria, então, sobre normas gerais de proteção a esse meio ambiente. Caso específico aqui, sobre o bioma Pantanal. Então, haveria necessidade dessa proteção de âmbito federal. Diante da ausência dessa lei, que é o que de fato vem sendo alegado, ou vinha sendo alegado nessa ação, que já foi julgada e já foi reconhecida a omissão inconstitucional, diante dessa ausência, os estados podem legislar plenamente sobre o tema. Daí vem a natureza concorrente da competência legislativa. Se a União não faz, o estado pode fazê-lo. Se o estado não fizer, o município também pode fazê-lo. Mas se houver uma norma federal, o estado faz uma lei estadual, observando o que diz a norma federal e complementando, suplementando aquela legislação. Mas o que nós temos aqui? Uma ausência de norma federal e duas leis estaduais, do estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, regulamentando essa proteção ao meio ambiente no bioma Pantanal mato-grossense. Mas para a maioria dos ministros, que acabou sendo formada no plenário, essa proteção ainda é insuficiente para o comando constitucional do 225, parágrafo 4º. Por quê? Lá no 225, diz que deve haver uma proteção especial para esse bioma, assim como existe a proteção para a Mata Atlântica e de outros biomas. Nesse ponto, inclusive, vem, portanto, a conclusão do julgamento na procedência parcial da ação. Por quê? Um dos pedidos era no sentido de que, na ausência dessa norma regulamentadora, que fosse aplicada a legislação do bioma Mata Atlântica, já existente, enquanto o Congresso Nacional não edita essa lei com normas gerais. Isso não passou. Mas os ministros entenderam que não seria o momento adequado para se aplicar, por analogia, essa legislação existente. E aí eles preferiram colocar esse prazo de 1 ano e meio. Isso, exatamente. Preferiram dar o prazo de 18 meses para o Congresso Nacional, Poder Legislativo da União, editar essa lei, fazer cumprir definitivamente o comando do 225, parágrafo 4º da Constituição, para só assim, depois, em não fazendo o Poder Legislativo, o assunto volta ao Supremo para que seja resolvido definitivamente. Então, a gente tem que aguardar esse 1 ano e meio, que começa a contar da publicação da ata do julgamento que aconteceu nessa semana, Flávia. Tá certo, Karina. No próximo bloco, as plataformas de redes sociais viram parceiras do Supremo no programa de combate à desinformação. Não saia daí, porque eu te conto já depois do intervalo.
Estamos de volta com o Plenárias. Por maioria, o plenário do Supremo rejeitou o recurso apresentado contra uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina sobre o direito de uma pessoa transexual usar banheiro público de acordo com a identidade de gênero. A decisão ocorreu por questões processuais, entendendo que esse caso não poderia ser decidido pelo STF. O recurso em questão já tinha repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão que seria tomada pelo STF valeria para casos semelhantes em outros tribunais. Os ministros Luiz Roberto Barroso, relator, e Edson Fachin já haviam votado a favor da autora do recurso, no sentido de ela ter direito a tratamento conforme a identidade social e concedendo indenização por ter sido impedida de usar o banheiro feminino em um shopping de Florianópolis, em Santa Catarina. Na retomada do julgamento, o ministro Luiz Fux, que havia pedido vista, apresentou voto divergindo da posição de Barroso e de Fachin. Fux entendeu que a repercussão geral do caso deveria ser retirada e que o recurso não deveria ser aceito por considerar que o processo não trouxe nenhuma questão constitucional e que, por isso, o caso não deveria ser julgado no Supremo. O pedido vênia, as opiniões, os votos que já foram proferidos, todas as vênias, eu sustento essa preliminar para negar seguimento ao recurso ordinário com fundamento no artigo 323B do Regimento Interno do Supremo, que permite que me manifeste sobre a ausência da repercussão geral, muito embora ela tenha sido votada. Nós estamos cancelando o reconhecimento da repercussão geral da matéria atinente ao tema, e é por essa razão, porque implica análise de fatos e porque também não há repercussão geral, que eu estou pedindo vênia para negar seguimento ao recurso. A maioria dos ministros acompanhou o entendimento do ministro Luiz Fux, vencidos os ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso. Deixo registrado aqui a minha inquietação, porque o que é importante é se o fato tem natureza constitucional e não a invocação de um específico dispositivo. E a discriminação contra uma pessoa transexual é evidentemente um fato constitucional. Aliás, é um fato inconstitucional. E, portanto, não é a categorização jurídica feita na inicial, mas a dimensão constitucional da situação que está sendo discutida que faz a diferença. É isso que ensinam os livros. Nesse julgamento, o recurso não foi reconhecido por uma questão processual. Para a maioria dos ministros, esse caso não envolvia uma matéria constitucional e, por isso, não deveria ser julgado pela Suprema Corte. Karina, explica melhor isso para a gente. Algum recurso parecido com esse pode voltar ao Supremo ou não mais? Olha só, Flávia, o tema pode voltar ao Supremo, tanto que a ministra Carmen Lúcia disse que é relatora de uma ação que recebeu há pouco tempo sobre essa discussão. Então, o tema já tem encontro marcado no plenário, sem dúvida alguma. Mas acredito que não em sede de recurso extraordinário. Por quê? Nesse caso, prevaleceu o voto vista do ministro Luiz Fux, que foi o voto apresentado essa semana e que acabou alcançando uma maioria no plenário para entender que o caso, embora já tivesse a repercussão geral reconhecida no plenário virtual, ou seja, que o tema seria constitucional e que merecia ser apreciado pelo Supremo e que haveriam tantos outros casos também que seriam resolvidos a partir desse, para o ministro Luiz Fux, e ele relembrou até o saudoso ministro já falecido também, Teori Zavascki, disse que o caso não era uma matéria eminentemente constitucional. Então, ele não via o Supremo Tribunal Federal discutindo essa matéria, que para ele seria uma matéria infraconstitucional, estaria abaixo da Constituição. E aqui no Supremo, as questões que devem chegar são matérias eminentemente constitucionais. E aí houve uma discussão entre ele e o ministro Luiz Roberto Barroso, o relator, porque o ministro Barroso disse, não, aqui nós estamos falando da dignidade da pessoa humana, nós estamos falando dessa pessoa trans e a possibilidade ou não dela frequentar esse banheiro público, não é, do sexo em que ela se reconhece socialmente, e que isso sim seria uma matéria de direito constitucional eminentemente. Mas houve uma divisão de entendimentos
e o ministro Luiz Fux acaba propondo o cancelamento do reconhecimento da repercussão geral e acaba alcançando uma maioria que se formou no plenário. Então, os ministros cancelam o reconhecimento da repercussão geral desse recurso extraordinário, entendem que a discussão daquele caso era uma discussão da situação fática, se haveria ou não um constrangimento, se teria havido ou não o dano moral e que isso não seria possível ser discutido aqui no Supremo Tribunal Federal. Eles até questionavam o valor da indenização. Isso, então que isso não seria matéria para ser discutida no Supremo. E que houve uma falta de pré-questionamento, uma matéria bastante processual, como você disse mesmo. Mas que a tese de poder frequentar ou não esse banheiro não foi aventada. Mas a discussão maior girou em torno das questões fáticas. Por esse motivo, o ministro Luiz Fux entendeu que não deveria ser julgado aqui no Supremo Tribunal Federal e acabaram ficando vencidos apenas o ministro Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia, vencida, que para eles deveria ser julgado. Mas, como você disse, esse assunto deve retornar, com certeza. Tá certo. Exatamente. E o Supremo Tribunal Federal fechou um acordo com as principais plataformas das redes sociais para combater a desinformação na internet. E com isso, o STF já soma 110 parceiros nessa iniciativa, entre empresas, órgãos públicos e universidades. O repórter Pablo Lemos tem os detalhes. A assinatura do acordo reuniu representantes das plataformas Google, YouTube, Meta, TikTok, Kawaii e Microsoft. Esse é o início da colaboração dessas empresas com a iniciativa de combate à desinformação promovida desde 2021 pelo Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos permitir que por trás do biombo da liberdade de expressão se desenvolva um mundo e uma sociedade onde ninguém possa mais acreditar naquilo que lê. E com o deepfake, pior ainda, porque nós todos somos educados para acreditar naquilo que nós vemos e ouvimos. E o dia que nós não pudermos mais acreditar naquilo que vemos e ouvimos, a liberdade de expressão terá perdido inteiramente o sentido. Portanto, esse é o esforço que une o Supremo Tribunal Federal e as plataformas digitais, os atores sociais que estão aqui presentes. O combate à notícia falsa, à notícia fraudulenta, aos discursos de ódio e os ataques à democracia. Com a adesão ao acordo, as Big Techs se comprometem a promover ações de conscientização sobre os efeitos negativos dessa prática na internet. Acreditamos no poder transformador do acesso à informação de qualidade, na pluralidade de vozes que fortalecem a nossa democracia. Mas nada disso é possível sem o compromisso com a nossa responsabilidade de manter um ambiente seguro para os nossos usuários, para os nossos criadores e para os nossos anunciantes. Trabalhar pela construção de capacidades críticas que ajudem o cidadão a navegar o ambiente de informação online é uma das nossas mais importantes tarefas e hoje nós reiteramos esse nosso compromisso. O Supremo Tribunal Federal quer combater práticas que afetam a confiança das pessoas na Corte, que distorcem ou alteram o significado das decisões e colocam em risco direitos fundamentais e a estabilidade democrática. A adesão ao programa de combate à desinformação não envolve repasses de recursos financeiros da parte do STF nem das plataformas. Ainda não foram definidas as ações específicas a serem desenvolvidas por cada uma delas. A edição de hoje fica por aqui. Karina, muito obrigada e até a próxima. Lembrando que você também pode acompanhar o Plenárias pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Continue aqui com a gente na TV Justiça. Até a próxima. Tchau.